Que Deus abençoe sua casa, seu lar, sua família, em nome de Jesus. Que bom que o Senhor te encontrou através desta mensagem, deste ensinamento, e melhor ainda, em que o Senhor, o nosso Deus, não desperdiça oportunidades. O fato de você estar, não só você, mas a todos os que estão aqui nesta noite, em nome de Jesus, assentados na sala de aula do Espírito Santo, é porque Ele o trouxe aqui, para que Ele possa falar em áreas específicas da sua vida, nesses 2 domingos que se seguirão. Hoje, nós estaremos na primeira parte, numa simples introdução deste ensinamento, em nome de Jesus, louvado seja Deus, e tenho eu a certeza, que Deus vai trabalhar em uma das partes mais importantes da sua vida. A parte mais importante de Deus trabalhar, e a mais complicada e a mais difícil de Deus trabalhar na minha, na sua, na nossa vida, não é a parte do lado de fora. Não são os resultados que obtemos, mas a parte de dentro. Escute por favor e olhe para cá por gentileza, em nome de Jesus. A parte mais difícil de Deus trabalhar não está em nos empolgar, nos motivar, não. Está exatamente em trabalhar em áreas da minha vida, da sua vida, da nossa vida, do lado de dentro de forma específica. Mas para isso, você precisa fazer 2 coisas importantes nesta noite. A primeira dela, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, é querer estar aqui. Espere ainda, mas eu estou aqui, o Senhor não está me vendo? Sim, eu estou lhe vendo. Humanamente falando, realmente você está aqui. Mas eu não sei onde é que está a sua mente. De repente você já está pensando, sabe, no que você precisa fazer esta semana. Ou de repente você está como Pedro, olhando para um resultado indesejado do passado, meio que preso ao que aconteceu dias anteriores ao dia de hoje. E isso pode impedir com que a palavra de Deus possa moldar, trabalhar dentro do seu ser e na sua vida. O que é mais interessante é que esta parte de dentro precisa que você faça também a segunda coisa, é se desarmar. Você precisa verdadeiramente se desarmar por dentro. Mas como me desarmar? Profeta, eu estou aqui para ouvir a palavra de Deus, e o Senhor já começa me dizendo isso? Sim, humanamente falando, eu até me convenceria se você assim me dissesse. Mas só que Deus não vê como o homem vê. A Bíblia diz que o homem vê o que está de forma externa, Deus vê o que está no coração, que é o centro dos pensamentos que determina os sentimentos, que determina as emoções, que determina o comportamento, as atitudes e o resultado do ser humano. É importante que você venha se desarmar de verdade. Me escute em nome de Jesus. Nada mudará na sua vida se você não entender que você primeiro precisa mudar pelo lado de dentro. Os seus resultados que você obtém em relação à família, em relação às amizades, em relação a qualquer outra área, depende do lado de dentro. Hoje nós vamos darmos início, eu creio, uma série de mensagens, e que eu acredito que Deus vai te preparar para algo muito grande. Diga isso para o seu irmão: Deus vai te preparar para algo muito grande. Mais uma vez. Sim, Deus vai te preparar para algo muito grande, mas para Deus fazer com que esse grande chegue até você, Deus não quer que você desperdice, Deus não quer que você jogue fora, que é o que na verdade, me perdoe a sinceridade, o que na verdade a maioria dos cristãos assim os fazem. Na verdade, o que é grande da parte de Deus nem sempre chega até o cristão por conta de falta de preparo, por não se preparar. Então é importante que no seu coração haja esse desejo, esse ardente desejo. O que nós iremos aprender, eu acredito, que vai dar um norte para a sua vida, uma sacudida na sua fé. Mas eu tenho certeza também de uma coisa: eu não vou da sua parte ter o sorriso que eu gostaria de ter, o aleluia que eu gostaria de ouvir. Talvez você vai fechar a cara, torcer o nariz, talvez você vai cruzar os braços, talvez você vai ter vontade de jogar um sapato em mim, talvez você vai dizer: quem ele está pensando que ele é? Eu não ponho os pés naquela igreja nunca mais na minha vida. Bem, se eu me preocupasse com isso,
então pode ter certeza em que eu já não seria mais chamado por Deus para fazer a obra de Deus. Por quê? Porque você não muda aquilo que você aceita. E é responsabilidade de um pastor não querer agradar as ovelhas. É responsabilidade do pastor mudar a situação das suas ovelhas. E é para isso que Deus tem me chamado desde 1997. Então talvez você, ao começar a ouvir, vai parecer simples, descomplicado, mas aguarde até o domingo que vem. E eu lhe digo, se eu pudesse ir lhe buscar na sua casa, eu iria. Mas eu não posso fazer isto, porque mesmo que eu vá, mesmo que eu lhe traga para a casa de Deus, mesmo com todo o esforço, mesmo com toda a motivação que eu possa lhe passar, para você não perder esses 2 domingos, do qual você já está presente no primeiro, não iria funcionar, não iria servir. Por quê? Porque você viria só por vir. Por isso, Deus te trouxe hoje aqui. Deus te trouxe hoje aqui. E Deus vai esperar que você entenda que o que Ele tem falar, trabalhar em essa área na sua vida é de fundamental importância para o teu crescimento. O que nós iremos aprendermos hoje aqui, eu lhe digo e lanço esse desafio para você. Talvez você diga assim: pastor, Jeremias capítulo 12, eu nunca ouvi nenhum pregador ou pastor pregar Jeremias 12, e é verdade, talvez você concorde comigo. Talvez você tenha anos e anos de cristão, anos e anos de crente, e talvez você nunca jamais ouviu dizer assim: abra sua Bíblia em Jeremias capítulo de número 12. Talvez você ainda não conheça a profundidade do que está em Jeremias capítulo 12, e talvez você me pergunte: por que, profeta? Porque nenhum pastor, na verdade, quer pregar Jeremias capítulo 12. Para falar a verdade, e eu lhe digo, começando por mim, eu gostaria de pular a cerca. Eu gostaria de dizer: ei, vamos para o Jeremias 13, é melhor, pessoal, é mais saudável. Seria até melhor para mim. E talvez você me pergunte: por que o senhor está dizendo isso? Porque Jeremias capítulo 12 é o tipo do ensinamento, é o tipo do capítulo, é o tipo de passagem na vida de Jeremias que todos nós passamos. Que todos nós passamos. Só que interessante é que nesse capítulo Deus não vem nos motivando, Deus não nos vem incentivando. Na verdade, Deus vem de uma forma em que nós às vezes não esperamos que Deus trabalhe, que é justamente em combatendo áreas da minha, da sua, da nossa vida, que precisam ser mudadas, para que os resultados que almejamos e desejamos verdadeiramente passem a acontecer. Segundo, porque o tipo de pregação que não enche igreja, não enche igreja, porque na verdade é o tipo de ensinamento, sabe, que vai de contramão ao que eu espero, de contramão ao que eu quero, mas que na verdade vai no sentido para a vitória, para aquilo que você precisa. Então eu gostaria que você fizesse esses simples conselhos que o meu amigo está lhe dando, e eu creio que se Deus assim misericórdia de mim tiver, Ele vai falar com você aqui nesta noite. Eu vou precisar da sua participação, porque não é nada combinado. De repente o Espírito Santo vai pedir que você fale para este irmão ou esta irmã que está do seu lado. E quando você for assim solicitado pelo Espírito Santo, se deixe ser usado por Deus. Não seja essa pessoa amarga, carrancuda, cara fechada, língua grudada no seu paladar e simplesmente fica sentado como que se fosse uma cadeira que não tem vida. Não seja esta pessoa. Se deixe ser usado por Deus, porque quando o Espírito Santo acionar você e lhe pedir que você diga para esse irmão, para essa irmã que está do seu lado, que eu não sei o que ele vai lhe pedir, ou se ele vai pedir, fale. Mas fale para esta pessoa, porque pode ser o culto desta pessoa que está do seu lado, ouvindo da sua boca aquilo que o Espírito Santo vai lhe pedir, assim eu creio. Amém? Então eu queria que você colocasse a mão em nome de Jesus de Nazaré no seu ouvido. As duas mãos, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Feche os teus olhos e diga: Pai, em nome de Jesus, abre os meus ouvidos, abre os meus ouvidos, abre-o, Senhor, a fim de que eu possa ouvir, entender, compreender
a tua palavra. Fala comigo, Senhor, porque o teu servo te ouve. Fala comigo, Senhor, porque o teu servo te ouve. Fala comigo, Senhor, porque o teu servo te ouve. Em nome de Jesus. Deixa eu fazer uma oração. Pai, nenhum principado, potestade, entidade, nenhum demônio do desvio da atenção, da sonolência é ousado bastante para adentrar este recinto, porque este lugar é santo, e sendo este lugar santo, a tua presença está neste lugar. Então eu repreendo agora a sonolência, desatenção, e que a tua palavra vá e fale aos nossos ouvidos, ao nosso coração, que os teus anjos se acampem ao redor deste lugar, e que em nome do Senhor dos Exércitos, que o teu povo saia daqui nesta santa ceia, saia daqui nesta noite revestido pelo teu poder, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém. Aplauda Jesus. Olhe para o seu irmão que está do seu lado e diga: aperte o cinto e vamos nesta viagem com Deus agora. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui no livro de Jeremias, capítulo de número 12, no versículo de número 5, a Bíblia Sagrada diz assim: se te fadigas correndo com homens que vão a pé. Vamos ler mais uma vez. Se te fadigas correndo com homens que vão a pé. Dá para você repetir comigo, por gentileza? 1, 2, 3 e já. Se te fadigas correndo com homens que vão a pé. Mais uma vez. Então olhe para cá, por gentileza, em nome de Jesus. Se te fadigas, se te cansas, se te torna exausto, esbaforado, como diz o matuto. Veja que o que nós estamos lendo aqui é uma resposta de Deus às orações de Jeremias. Nenhum de nós jamais gostaríamos de ouvir o que vamos aprendermos nestes 2 domingos. Disso eu tenho certeza. Muitos têm uma imagem de Deus, aquele Deus consolador, ou de repente aquele Deus do encosta tua cabecinha no meu ombro e chora. Muitos têm aquele pensamento de um Deus que olha para os seus filhos, e ao olhar para os seus filhos que se encontram em dificuldades, problemas, barreiras, obstáculos e tantas coisas mais, muitos têm aquela mentalidade de que Deus, nos vendo sofrendo, passando por uma aflição, seja ela financeira, conjugal, espiritual, emocional, no trabalho, ou em qualquer outra área da minha, da sua, da nossa existência. Muitos têm aquele pensamento que Deus vai olhar para esses tais, e é mesmo como que dissesse: bichinhos, coitadinhos, estou com tanta pena de vocês. Infelizmente, um dos piores males que nós alimentamos dentro de nós mesmos é o mal da comiseração. Eu vou repetir: um dos grandes males que nós criamos, adotamos e mantemos e sustentamos dentro de nós é aquele ar da comiseração. É como que se nós nos sentíssemos bem quando alguém demonstra sentir pena. É como que se nós nos sentíssemos mais seguros quando alguém chega com o ombro e encosta a nossa cabecinha e espera que choremos diuturnamente. Infelizmente, muitos têm uma certa visão assim, meio que como que se Deus ele aceitasse esse tipo de comportamento. Porque na verdade lemos na Bíblia que Deus é amor. Lemos na Bíblia que Deus é misericordioso, piedoso, generoso e tantas coisas mais. Então muitos são dos filhos que infelizmente se deparam com situação como esta, em que eles não esperam que o próprio Deus, que está vendo ele numa situação difícil, passando um problema, passando uma barreira, onde parece que não tem ninguém para que lhe possa ajudar, ninguém que lhe possa estender a mão, ninguém que lhe possa motivar ou incentivar, encorajar ou ajudar. E de repente, naquele nosso pensamento, pensamos assim: é claro que Deus, por ser o Deus que me entende, o único que realmente me entende, quando eu repassar para Ele o que estou passando, as lutas que estou enfrentando, a solidão em que eu estou caminhando, certamente o Senhor me virá com uma palavra de consolo.
Me virá com aquela palavra em que Ele vai me fazer me sentir-me consolado, como que palavras como que fosse como os lábios de mel. Isso irá me fazer me sentir-me melhor. Sim. Nesse pensamento, muitos na verdade não conseguem ver a totalidade do Deus que verdadeiramente serve. E quando você ler este capítulo de Jeremias, capítulo 2, você fica de sobremodo de boca aberta. Você fica com a mão no queixo. Você fica assustado, apavorado, agoniado. Você fica sem chão para pisar, porque na verdade, quando nós lemos o que vamos aprender nesses 2 domingos, você fica naquele pensamento: nossa, essa é uma face de Deus que eu não sabia. É uma face de Deus que eu não compreendia. Mas não se preocupe, porque esse Deus, que ainda que corrigindo, ainda que disciplinando, Ele está nos ensinando. É interessante que o que estamos lendo aqui é acerca de um homem chamado Jeremias. Eu convido você, se possível for ainda neste mês, ler todo o livro de Jeremias. Leia todo ele, vai lhe ajudar e muito nesses 2 domingos em relação ao ensinamento. Talvez você não possa ler durante toda essa semana, mas você pode ler até o final do mês. E de repente você pode voltar aos ensinamentos e encaixar melhor a sua vida e entender o porquê que Deus está lhe trazendo aqui e lhe colocando diante deste recado que é de suma importância para o teu crescimento, em nome do Senhor Jesus. A Bíblia nos mostra que Jeremias foi um homem levado ao cansaço extremo. Quando você ler as páginas, os capítulos de Jeremias, o início da caminhada de Jeremias, você vai perceber que ele não vai esconder de nós o seu lado humano. Preste bem atenção. Quando você ler o livro de Jeremias, você vai perceber que Jeremias, ele não tenta esconder para mim ou para você o seu lado humano. Muitas vezes nós infelizmente fazemos isto. É mais ou menos assim. Na maioria das vezes temos uma enorme dificuldade, temos uma enorme barreira de nos aproximarmos de pessoas e desabafarmos com pessoas. Claro que não com qualquer pessoa, mas pessoas fiéis, leais e principalmente de Deus, que possa pela palavra de Deus nos aconselhar. Um dos truques mais antigos do diabo é buscar-nos isolar-nos, distanciar-nos, porque a única forma, a maneira que ele tem de nos asfixiar em nós mesmos. No momento em que você ler o livro de Jeremias, Jeremias não tem essa preocupação. Jeremias, pelo contrário, Jeremias ele desabafa, Jeremias abre o coração, Jeremias coloca para fora o que está sentindo, o que está passando. E é interessante que às vezes em forma de desabafo, sim, às vezes em forma de desabafo, mas em algumas vezes até mesmo de uma maneira mais bruta esta em que Deus em momento algum vai apontá-lo, condená-lo ou acusá-lo, sentenciá-lo ou até mesmo distanciar-se dele. Deus ama os que falam com a sinceridade do seu coração. Eu repito, Deus ama os que falam com sinceridade do seu coração, do que estão sentindo, do que estão passando. Hoje a maioria das pessoas, elas têm este enorme obstáculo de conseguir colocar para fora o que está os matando por dentro. Na verdade, muitas são das pessoas em que elas se resguardam tanto dentro de si mesmas, que aos poucos elas vão morrendo espiritualmente falando. E tudo por questão de quê? Talvez por conta das suas trajetórias, por conta dos abandonos, por conta dos traumas, por conta até mesmo das traições, ou tantas coisas que eu podia enumerar. Ou de repente, por conta de pessoas confiáveis dentro da sua própria casa, em que você levantou uma barreira, uma certa dificuldade, que até em pensar em desabafar para essas pessoas, elas vão olhar para você, não vão rir da sua cara, mas vão dizer que você é fraco. Muitas pessoas, e esse é o segundo projeto do diabo, muitas são as pessoas que acham que desabafar, abrir o coração é sinal de fraqueza. Bem, se isso é sinal de fraqueza, então eu quero ser fraco como Jeremias. Nossa, se isso é sinal de fraqueza, eu quero ser fraco como esse homem chamado profeta Jeremias. Ao ponto de que diz a Bíblia
que ele traz consigo o livro de Lamentações. Dá para você imaginar? Para pensar comigo. Quem gosta de se lamentar aqui? Levanta a mão. Quem gosta? Ninguém gosta. Ninguém gosta de se lamentar. Mas dá para você imaginar um livro na Bíblia chamado Lamentações. Para pensar. Pensa comigo. Deus poderia ter escondido de mim, de você e de nós. Porque humanamente falando, seria uma vergonha, um profeta, um homem de Deus. Não, não pode, isso não existe. Porém a Bíblia diz que Deus vai trazer-nos à tona, pelo Espírito Santo, as lamentações de Jeremias. Para pensar. Para pensar. Às vezes, na verdade, temos que entendermos o que é lamentação e murmuração. O que é interessante, que esta parte vamos aprender domingo que vem. O que é interessante é que você vai ver que Jeremias é um homem que se lamenta. Ao ponto de que agora Deus vai deixar um livro somente para ele, cujo nome, acabei de lhe dizer, Lamentações. Jeremias foi um homem de extremo cansaço. Eu não sei se você já chegou ao momento da sua vida de que a melhor coisa a fazer é desistir. Eu não sei se já chegou esse momento na sua vida. Eu não sei se já chegou esse momento na sua vida que a melhor coisa que tem é jogar a toalha, é desistir. Eu não sei se já chegou aquele momento na sua vida de que você pensa da seguinte forma: menino, espera ainda, por que eu vou ter que estar passando por essa humilhação? Por que eu vou estar me rebaixando ao ponto? Não existe uma coisa dessa. Eu não sei se você já passou por situações assim. Eu não sei se você já chegou ao cansaço extremo de que você se arruma porque tem que se arrumar, come porque tem que comer, vai trabalhar porque tem que trabalhar, vai para a faculdade porque tem que ir para a faculdade, vem para a igreja porque tem que vir, e olhe lá. Eu não sei se você já passou por esta situação. Jeremias é um homem que, quando você ler o livro de Jeremias, as lamentações de Jeremias, ele passou por um cansaço extremo, de rejeição. Eu não sei se você já passou como Jeremias. Jeremias foi tão rejeitado de um jeito, que a Bíblia Sagrada diz que o expulsaram da cidade, da sua terra natal. Dá para você imaginar? Imagine que agora alguém vem, pega você e o expulsa da cidade de Juazeiro, o expulsa da cidade do Crato, o expulsa da cidade de Barbalha. Dá para você imaginar? Para pensar. E o que é interessante é que esses que assim o fizeram não eram pessoas estranhas, eram pessoas que ele conhecia há muito tempo. Porque na verdade a rejeição, ela não machuca tanto e nem prejudica tanto quando ela vem dos de fora. Ela machuca, ela prejudica, sabe, ela entristece, ela vem esvainecer as nossas forças quando vem de pessoas que nós conhecemos há tempo. De pessoas que têm sempre uma carta na manga, de no momento de uma discussão, ressuscitar defuntos e jogar na sua cara. Mas eu acho muito interessante, né? Porque você esqueceu do que você disse, você esqueceu do que você... E aí a coisa vai longe. Nossa, como isso machuca, como isso dói, sabe? Isso inflama a alma, entristece o coração, em que a Bíblia diz que um coração triste até os ossos se resseca. Nossa, agora você está com seus ossos completamente ressequidos. Você está como aquele vale de ossos secos. Você sabe que precisa estar de pé, mas não tem mais força sequer para respirar. E quando eu digo respirar, não é o respirar em se manter-se vivo, é de novas esperanças. O que é interessante é que a Bíblia Sagrada diz que Jeremias foi um homem levado ao cansaço extremo, de rejeição e pensamentos atormentadores. Eu não sei se você já foi bombardeado com pensamentos atormentadores. Sabe aquele pensamento de você pensar assim: não sei nem por que eu ainda estou vivo. Sabe aquele pensamento de que você é levado a acreditar que a solução do seu problema é dar cabo à própria vida? É interessante que você vai ver nas páginas de Jeremias chegar ao ponto de querer desistir de tudo, e não só do que tinha de fazer, como da própria vida. Pensamentos que tão de perto rodeavam, tomavam de tal forma, de tal maneira, que se tornavam-se atormentadores.
Pensamentos esses que você chega ao ponto de você dizer: chega, já basta, não quero mais nada. Chega, tá bom. Não sei se você já foi tomado nessa situação. Eu não sei se você já foi tomado com esses pensamentos que te atormentam tanto que você pensa: para que eu vou me vestir se os da minha casa sequer percebem que eu me vesti? Para que eu vou querer estar mais belo ou mais bela, mais bonito ou mais bonita, se os que na minha casa deveriam reconhecer isso, é como se fosse um toco enfeitado e pronto e acabou. E só fala depois que eu cobro. E só fala depois que eu digo. E só fala depois que eu cobro. Eu não sei se você já foi pego por esses pensamentos de tormento, sabe, no trabalho. Só em você pensar que quando chega lá, vai ter aquela corja de pessoas que estão ali com a língua afiada, que estão preparados para lhe denunciar, estão preparados para lhe derrubar, estão preparados para lhe causar o mal, e você olha e diz: meu Deus, como pode uma coisa dessa, Jesus? E nos seus pensamentos você é tomado diariamente, continuamente. Sim, esse era Jeremias. Esse era Jeremias. O que é interessante é que a Bíblia diz que as maiores e significativas figuras da fé foram moldados no mesmo barro que nós. Preste atenção nisso, que as maiores e significativas figuras, se é que eu posso dar essa expressão, porque aqui não é figura de linguagem, aqui são pessoas reais que passaram pelo que passaram. Os maiores e significativas figuras de fé foram moldados no mesmo barro que nós. Sabe o que eu amo e me apaixonei pela Bíblia, a ponto de lê-la 12 vezes? É porque a Bíblia não oculta, ela não esconde de mim, nem esconde de você a parte humana do ser humano. Não é porque servem a Deus que são superstar. Mas quando eu me deparo com a Bíblia e vou no livro de Hebreus e no livro de Tiago, quando a Bíblia diz que assim como Elias foi feito, eu também fui feito da mesma forma, do mesmo barro, e que ele tinha fraquezas, mas mesmo fraco como ele era, Deus pôde fazer através da vida dele o que ele fez. Quando eu me deparo com isso, eu também começo a entender que homens na Bíblia passaram por lutas semelhantes, ou talvez até maiores do que a minha e a sua. Meu Deus, o que falar de Abraão, que antes era só Abrão, que teve de esperar 22 anos para o cumprimento de uma promessa? Dá para você imaginar? É fácil quando lemos, é fácil quando ouvimos a pregação, porque temos o resultado final. Já sabemos o que foi que aconteceu. Mas quando isso acontece conosco, passa um ano, 2, 3, 4, 5, já está demorando muito, aí começa o coração a se entristecer, a alma a se abater, e logo vem pensamentos de desistência, de que Deus não se importa, de que Deus não liga, porque se Deus realmente fosse comigo, Ele me atendia, porque se Deus realmente se preocupasse comigo, Ele certamente cumpriria aquilo que Ele me prometeu. Só que nós sabemos que até para o cumprimento da promessa, é necessário primeiro Deus nos ver pronto, para não jogarmos e desperdiçarmos aquilo que Ele está para nos dar. Meu Deus, o que falar de um homem chamado Gideão? Gideão que malhava, diz a Bíblia, que malhava trigo num lagar, porque a Bíblia diz que durante 7 anos os medianitas vinham e sitiavam, roubavam, levavam toda a sua colheita. Sabe o que é você trabalhar arduamente, suar a camisa, e quando você olhar para o seu salário, não ver resultado? Aquilo não te alegra, não te motiva, não te incentiva, na verdade, te coloca para baixo. E agora eu tenho este homem que é feito do mesmo barro, em que ele via com seus olhos, em que os medianitas viam, e no tempo da cega, da colheita, levavam tudo, e eles ficavam à deriva. Até que um certo dia ele diz: já chega, já basta, eu vou malhar trigo no lagar. Meu Deus, do que falar de Davi? O que falar de Davi, um homem em que ainda como um garoto está diante do rei Saul, quando este ouviu Golias desafiando o exército de Israel, e tendo este mesmo agora como sendo vaso de barro como qualquer um de nós, quando este abre a boca e diz: quem é esse filisteu incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Diga a ele que eu vou. E quando você podia esperar da parte da casa, da família, motivação,
não é isso que acontece, porque a Bíblia diz em que até os seus próprios irmãos chegaram para ele e vieram com um balde cheio de gelo e derramaram sobre ele, dizendo: que fazes aqui? Bem conheces a presunção e a intenção do teu coração, viestes aqui para ver a guerra. Estavam chamando ele de intrometido, quando ele tinha ido fazer o mandato do Pai. Porém ele não se deixou levar-se com isso, ele não se importou, porque a Bíblia diz: e virando-se ele, é como que dissesse: nem escuta a zoada da mutuca, sim, é um homem moldado no mesmo barro do qual eu fui formado. Do que falar de Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Nossa, credenciais como esta, meu Deus, eu queria ao menos ter ao menos 2 delas. 4 já é pedir demais. Íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal. Em que agora Satanás, o diabo, vai entrar em um acordo, porque vai dizer que ele, Jó, só adorava a Deus, só glorificava a Deus pelo que ele tinha. Porque na mentalidade de Satanás, o que ele tinha era o que fazia Jó ser. Ele não entendia que na verdade o que Jó tinha era resultado de quem Jó era. Então Deus vai dizer: sim, tudo bem, vai lá e toca, só não lhe tira a vida. E nós sabemos da história, não precisa dizer muito, porque a Bíblia diz, está escrito, que chegou o momento dele abrir a sua boca para a sua própria esposa e dizer: mulher, tu fala como louca, Deus me deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Sim, ele está sendo moldado. Porque Deus, quando quer a mim, a você, a nos abençoar, não fique você pensando em que Ele, o meu Deus, o teu Deus, primeiro nos abençoa, não. Primeiro Ele nos molda, para que não joguemos e desperdicemos a bênção que Ele está para nos dar. Por isso que Jó disse, está escrito dessa forma na palavra de Deus. A Bíblia diz assim: provando-me Ele, sairei como ouro. Olha o que Jó diz: provando-me ele, sairei como ouro. Ele está sendo moldado, e moldado para quê? Para que ele agora possa saber como administrar 4 vezes mais daquilo que ele tinha antes. Talvez você está passando um momento difícil financeiro, e talvez você se pergunte: por que eu estou passando pelo que eu estou passando? Talvez porque você não esteja sabendo administrar o que você está ganhando. Talvez você ainda não entendeu a forma de administrar. E de repente Deus lhe manda ali dizer: você precisa ser moldado nesta área da sua vida. Você precisa entender que você não pode estar trazendo os de fora para administrar as suas finanças, porque se você estiver fazendo isso, você está fazendo mal a si mesmo. E na hora do pé capá, quem vai passar a noite sem dormir é você. É interessante, né? Porque a Bíblia Sagrada fala de tantos homens, do que falar de Jesus de Nazaré. Sim, eu podia ter começado com ele e ficado somente com ele, porque ele é o extremo do extremo, do extremo, do extremo, do extremo. A Bíblia diz que em tudo ele foi perseguido, a Bíblia diz que em tudo ele foi provado, a Bíblia diz que em tudo ele foi testado. Porque a glória da qual ele haveria de receber precisava passar por todo esse processo. Se você quer ser da parte de Deus exaltado, se você quer da parte de Deus ser abençoado, então eu estou aqui para lhe dizer pelo Espírito Santo de Deus, então em nome do Senhor Jesus de Nazaré, primeiro, suporte a provação. Suporte. Ela pode até te envergar, mas ela não vai te quebrar. Suporte a provação. Sim, suporte a provação. Talvez você mesmo a criou, ou talvez você permitiu que outras pessoas criassem ela para você. Suporte a provação. Porque foi isso exatamente que Jeremias teve de fazer ao longo da sua vida, mesmo se lamentando, mas chegou até o fim, ao ponto de que Jesus Cristo vai mencionar o nome dele. Um certo dia Jesus está com seus discípulos, e a Bíblia Sagrada diz que Jesus faz uma pergunta: que dizem os homens quem eu sou? Uau! A Bíblia Sagrada diz que os seus discípulos olharam para Jesus e disseram: o povo está dizendo que tu é Davi, porque vê-se Golias. Amém? Amém não.
Dentre muitos, porque foram 3 os exemplos, eles disseram: estão dizendo que tu és Jeremias. Não disseram que tu és Davi. E olha que Davi fez grandes feitos. Mas disseram, estão espalhando por aí, estão dizendo que tu és Jeremias. O que identificava tanto a pessoa de Jesus em relação a Jeremias? Identificava porque ele estava ali, ele não queria desistir. E nem desistiu. Chegou o momento de ele abrir a sua boca e dizer: se possível for, afaste de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade, não a minha. E a Bíblia diz que ele foi glorificado, exaltado, engrandecido e magnificado, ao ponto de que ele disse, está lá no livro de Salmos, capítulo de número 2. A Bíblia Sagrada diz assim: a ninguém o diz, mas a ele diz: tu és o meu filho, eu hoje te gerei, vem e assenta-te ao meu lado, ou à minha direita. Esse é Jesus de Nazaré. Eu quero que você entenda em que o pódio não é para os fracos. Diga isso para o seu irmão: o pódio não é para os fracos. Mais uma vez, de novo, sim, o pódio não é para os fracos, sabe? O pódio não é para os fracos, a promoção não é para os fracos, crescer não é para os fracos. Por isso que eu quero que você abra o seu coração e entenda o que Deus está querendo fazer com você, em nome de Jesus. A Bíblia diz que Jeremias buscou viver uma vida de forma piedosa, porém nem mesmo isso impediu dele viver uma vida de tempestades e de grandes dúvidas. Leia Jeremias. Jeremias não vai se machucar ou se magoar com ninguém. E olha que diz a Bíblia, que ele passou por certo perrengue, por certas lutas que, nossa, meu Deus do céu. A Bíblia diz que ele foi lançado no calabouço. Depois a Bíblia diz que o despiram nu, pelado, e o mandaram andar em toda a cidade. Dá para você imaginar você andando em toda Juazeiro pelado? Nu, sem nada, para expor a sua vergonha, para humilhá-lo, para envergonhá-lo e colocá-lo rente com o chão. Como você ficaria se alguém fizesse isso com você? Pastor, eu mataria esse infeliz, ou no mínimo eu deixaria de falar com ele, e eu passaria a odiá-lo com ódio eterno. A Bíblia Sagrada diz que o pegaram e o colocaram na praça e o encheram de chicote. Sim, talvez o chicote hoje não seja um chicote literal, mas sejam palavras que te machucam e palavras que te magoam. A Bíblia diz que acharam um pouco e o colocaram dentro de uma cisterna, dentro da fezes. Dá para você imaginar, aquilo deve ser muito fedido, e na verdade nós sabemos que o é. E em nenhum momento ele permitiu que o ódio, a mágoa, o rancor, a ira entrasse no seu coração. Pelo contrário, ele chorava, se lamentava, rogava a Deus, para que Deus pudesse então olhar para aquele povo e tivesse misericórdia deles. Porque é isso que você tem que ter das pessoas que se levantam contra você. Você não tem que estar Satanás. Isso não é servir a Deus. Isso não é você entender que Deus pode usar pessoas para moldar você em áreas da sua vida que precisam ser trabalhadas, porque o céu é o lugar do perfeito, aqui na terra é o lugar do imperfeito, que tem que ser moldado e trabalhado pelo grande carpinteiro Jesus Cristo, ou pelo olheiro, o nosso Deus. Sim, ele buscou viver uma vida piedosa, uma vida de não fazer mal a ninguém. Sim, você se alimenta nesse pensamento: mas eu não faço mal a ninguém, meu pastor. E o que eu tenho na minha casa é ingratidão, o que eu tenho na minha família é ingratidão. Eu tento ajudar, sabe, eu passo por cada perrengue, mas na verdade só sabem me colocarem para baixo. Pastor, eles só me cobram, até do que eu faço. Se eu faço e não faço como eles querem, eles me condenam, eles me apontam. Bande malditos! Mas eu oro por eles, pastor. Antes de você orar, então guarde esse versículo. A Bíblia Sagrada diz, está escrito na palavra de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote no vosso coração, a fim de não impedir as vossas orações diante de Deus.
Outro versículo: perdoai-vos uns aos outros com amor fraternal. Outro versículo: não tenhais amor fingido. Outro versículo: Pai, perdoai-vos os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Sim, é importante. Você precisa entender isso, porque verdadeiramente Jeremias buscou viver uma vida piedosa, mas ele nem sempre teve aplausos, aperto de mão ou batida nas costas. Como você também não vai ter. Me perdoe, mas eu estou aqui para lhe dizer isto. Existem lugares que você é celebrado, existem lugares que você é tolerado, existem pessoas que te celebram, existem pessoas que te toleram, existem pessoas que te festejam, mas existem pessoas que, se você não está presente, eles não sentem falta. Existem pessoas que querem ser lembrados por você quando estão precisando, mas quando é você que está precisando, eles apagam o seu nome de suas mentes. Sim, ele buscou viver uma vida piedosa, mas nem por conta disso impediu dele viver uma vida de tempestades. Tudo ele rumava, tudo para onde ele rumava, sim, havia tempestade. A tempestade, nós temos uma visão de uma tempestade, de uma chuva torrente que vem de repente, como as águas do céu que vêm sobre a nossa cabeça. Quando a Bíblia se refere à tempestade, são ventos contrários. Sabe, você dar um passo para frente, quando você pensa que vai ter certo, alguma coisa acontece para dar errado. Você está cheio de ânimo, você está cheio de vigor, você está cheio de projetos, você está cheio de planos, mas alguém de repente chega e diz: não vai dar certo. E às vezes são pessoas de quem você menos espera, e você sente um arzinho de inveja. Me perdoe, às vezes é a esposa, às vezes é o marido, às vezes é os filhos, às vezes é os pais. Sim, é verdade, porque está na Bíblia. Que isso, o senhor não pode dizer isso porque o senhor está mentindo. Então leia sobre Absalão: invejou o seu pai no trono. Invejou o seu pai no trono. As tempestades são ventos contrários que vêm para fazer com que ou venhamos a desistir, ou simplesmente nos paralise, ou fiquemos paralisados. E outra interessante, que você pode ler Jeremias, que a Bíblia diz que veio na mente dele grandes dúvidas. A pergunta que eu faço aqui é a simples, muito simples: será que a fé suporta a dúvida? Será que a fé suporta a dúvida? Será que a fé realmente ela suporta a dúvida? Será que realmente eu posso duvidar? Ou de repente, será que isso não é pecado? Ou será que eu não vou estar cometendo uma negligência, uma transgressão, uma iniquidade, e de repente eu posso abortar o milagre porque eu estou duvidando? Porque você vai ver não só este homem Jeremias, mas até o próprio Jó. É interessante que Davi, quando venceu seus inimigos no Vale do Sal, está lá escrito na Bíblia em 2 Samuel, quando Davi venceu seus inimigos no Vale do Sal, a Bíblia diz que ele abriu a boca e disse: agora tenho visto que realmente ungistes o teu escolhido. Será que ele não tinha visto no dia que Samuel foi lá e ungiu? Ou no dia que ele derrubou Golias? Ou os anos e anos que Deus o protegeu contra a ira e a fúria de Saul? Na verdade, nós só deixamos de duvidar. Eu não estou falando de incredulidade, é outra coisa. Incredulidade não é cabível em relação à fé. Na verdade, nós só deixamos de duvidar quando o milagre acontece, quando a bênção chega, quando a promessa acontece e os resultados são chegados. Mas até então nós ficamos meio com um pé na frente e um pé atrás.
De princípio nós começamos a andarmos sobre as águas, mas olhamos para as tempestades e às vezes nós corremos o risco de naufragar. Mas é melhor andar sobre as águas, ainda que duvidando, porque se nós formos naufragar, não se preocupe, porque nós temos um Jesus Cristo que vai estender as mãos e vai nos sustentar de pé. A Bíblia diz que Jeremias não foi visto por Deus somente como um homem bom. Senhor, o Senhor não está vendo? O Senhor não está vendo o que eu estou passando, o que eu estou sofrendo? O Senhor não está vendo, eu não revido, eu não falo mal, eu não xingo, eu não brigo, eu não discuto? Eu suporto calado, eu aguento tudo que estou passando? Sim, é um homem bom. Jeremias não foi visto por Deus somente como um homem bom, mas principalmente um homem de bravura. Dá uma olhadinha para o semblante desse irmão, porque até pela forma de você olhar para a cara deste seu irmão, querido e amado, você dá para perceber se ele é aquela pessoa, sabe, em cujo aspecto já repassa só em você olhar, que esta é uma pessoa em que ela não desiste na batalha. Dá uma olhadinha assim, como quem não quer nada. Dá só uma olhadinha. Não basta somente, escute em nome de Jesus, não basta somente Deus olhar para mim e me ver como homem bom. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga: agora a tampa da chaleira vai voar. Agora diga: Deus vai responder os seus questionamentos. Deus, quando olhava para Jeremias, via que Jeremias era um homem bom, um bom homem. Que Jeremias era uma ótima pessoa, uma excelente pessoa. Quem não gostaria de estar ao lado de Jeremias? Todos nós. Só que na vida, meu querido, você precisa entender que Deus, Ele não só quer ver em você ser um homem bom, uma mulher boa, uma boa mulher. Mas Deus quer ver, olhar para você e ver se você é aquela pessoa brava, sabe? Não brava de se irritar, de brigar, de discutir, mas de que na verdade está disposto a lutar, porque crê que o Deus que o serve é um Deus de vitória e não de derrota. Então é importante que você entenda, porque Deus, quando olhava para Jeremias, via nele principalmente bravura e determinação. Como pode? Colocamos o homem no calabouço, ele sai do calabouço e volta a pregar. Como pode um homem desse? Colocamos na cisterna, chicoteamos na praça, o despimos na cidade, tanta coisa mais que eu podia lhe enumerar que fizeram com ele. Ele era determinado. Ele era determinado. Você é uma pessoa determinada? Pergunte para o irmão que está do seu lado: você é uma pessoa determinada? Os determinados, sim, podem se cansar. Escute, levanta essa cabeça, porque nesse campo de batalha não adianta só você abrir a sua linda boca e dizer que Deus é comigo. Você tem que se posicionar no campo de batalha. Não adianta só glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e o diabo pisando e esfregando no chão. O diabo não tem medo do teu glória a Deus, do teu aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque na verdade ele nos conhece não por dentro, mas ele nos conhece através da forma que nós nos comportamos no campo de batalha. No campo de guerra. Você é uma pessoa determinada. Porque Deus, quando olhava para Jeremias, ele pode se lamentar, sim. Pensa numa pessoa para estar se lamentando. Eu vou fazer teu livro, Lamentações de Jeremias. Mas ele olhava e via ele um homem determinado.
Você precisa ter, sabe, objetivos que mantenha e sustente verdadeiramente a determinação da vitória dentro de você. Eu vou repetir. Você precisa manter foco do que na verdade você precisa dentro de você manter-se determinado. Se você perde o foco, você perde a determinação. Você fica sem saber realmente o que você quer, como você quer e da maneira que você quer. Pessoas determinadas são pessoas que o inimigo, o diabo, pensa duas vezes antes de tocá-lo. E ainda que o toque, sabe que o tal não vai se curvar. E sabe muito bem que esse vai suscitar da fraqueza força. Sim, ele vai se lamentar. Tudo bem, é um Jeremias, ele vai chegar e vai dizer: Senhor, o Senhor não está vendo, o Senhor não está vendo o que está acontecendo, o Senhor não está vendo o que estão fazendo comigo, o Senhor parece que está cego. Você não vai estar pecando se você falar com temor ao Senhor do que está dentro de você, porque pior do que isso fez Jó e Jeremias quando falou com o Senhor. Deus precisa ver dentro de você a autenticidade. Você tem que ser autêntico com Deus. Não adianta você querer esconder de Deus o que você está sentindo, o que você está passando. Jesus Cristo não ficou, sabe, com vergonha ou envergonhado ou sentiu-se tímido quando esse saiu quebrando tudo que estava, tudo quanto se estava banco e tudo quanto mais, quando se encontrava no lugar errado. A Bíblia nos mostra que Jeremias nos ensina que não há vida sem oposição. Diga isso para o seu irmão: não há vida sem oposição. Mais uma vez. Eu vou ouvir você dizendo: 1, 2, 3 e já. De novo. Mais uma vez. Se você quer crescer, se você quer avançar na vida, escute isso, por favor. Jeremias nos ensina que não há vida sem oposição. Sabe quando pessoas não vão se opor a você, enquanto que os seus sonhos estão dentro de você? Sabe quando pessoas não vão se opor a você, quando você ainda se manter por detrás das cortinas? Na hora que você vem para o palco da vida, você tem que entender que você vai sofrer oposições. É a lei da vida. A lei da vida é você saber que pessoas vão se opor a você. Que pessoas vão ser um Sabalate, um Tobias, um Gesem. Que pessoas vão ser um Saul na sua vida. Que pessoas vão ser um Caifás na sua vida. Que pessoas vão fazer de tudo para que elas possam fazer você desistir. Jeremias nos ensina isto. Sim, quando você lê o livro de Jeremias, você vai dizer: nossa, ele falou isso porque está nesse capítulo, ele falou isso porque está nesse versículo. Nossa, é verdade, o que ele falou está realmente dentro do livro de Jeremias. Não há vida sem oposição. Se você pensa que lá onde você trabalha, você não vai ter oposições, então se prepare, porque me perdoe, ou está tendo ou ainda vai ter. Na rua em que você mora, no colégio em que você estuda, na faculdade em que você leciona, na igreja, em todo e qualquer lugar da minha, da sua, da nossa existência, a vida sempre vai sofrer oposição. Pessoas vão chegar para você e vão dizer: não gostei do corte do teu cabelo. O cabelo nem é dela, é dele, mas ainda assim a pessoa se opõe ao corte. Eu acho que esse vestido não caiu muito bem em você. Eu acho, olha, tudo bem, esse carro até que é bonitinho, mas eu acho que você merecia uma coisa melhor. Não vai pagar uma prestação, mas ele fala assim mesmo. Olha, interessante que antes de você chegar aqui,
tinha um gestor, ou tinha aqui um patrão, ou um gerente, que era melhor do que você. Pessoas, elas vão sempre se opor ao seu crescimento. Pessoas vieram a se opor a Jeremias, e Deus falou para Jeremias: olha aqui, Jeremias, pode ler no capítulo de número 1 e capítulo de número 2. Jeremias diz: ah, Senhor, porque eu ainda sou uma criança. E Deus falou para Jeremias: desde o ventre da tua mãe eu te escolhi. Agora vá e faça o que eu estou lhe mandando. Porque se você não falar a quem eu estou lhe enviando e não fizer o que eu estou lhe mandando, eu vou cobrar de ti. Deus te chamou para ser luz. Escute, tem alguém aqui nessa noite, sim ou não? Deus te chamou para ser luz e não escuridão. Deus te chamou para ser visto e não anonimato. Deus te chamou para ser cabeça e não ser cauda. Deus te chamou para estar por cima e não por baixo. Deus te chamou para ser sal que salga e não um sal sem sabor para que seja pisado pelos homens. Não! Você não entendeu ainda? Será que a sua mente não comporta a grandeza de Deus para a sua vida? É uma mente pequena, uma mente fechada, uma mente quadrada, uma mente que está dentro de uma caixa de fósforo, porque dentro de uma caixa de sapato vai ficar sobrando muito espaço. Você precisa entender isso no seu coração. A vida é cheia de oposições. A vida é cheia de oposições. Se prepare para elas, porque na verdade, se você não estiver pronto para elas, você pode querer desistir por fortes decepções. Não esperava que fulano fosse assim, não esperava que fulano me tratasse assim. Ô bichinho, eu estou com tanta pena de você. Que negócio é esse, irmão? Que história é essa, rapaz? De onde é que já se viu isso? Se você não quer oposição, então olhe para mim que eu vou lhe dar um conselho e ponha em prática. Se não quer oposição, não quero, meu pastor, pô, vai enriquecer o cemitério. Lá você não tem nenhum para lhe se opor a você. Leve seus sonhos para o cemitério, leve seus alvos para o cemitério. Lá você vai ver que não vai ter um só que reside lá dentro que vai se opor a você. Na verdade eles vão dizer assim: estava te esperando faz tempo. Deus não está te chamando para enriquecer esse cemitério. Deus não está te chamando para você ser essa pessoa que nas oposições que você está passando, pastor, a questão não é isso, pastor, é porque quando termina uma vem outra, e quando começa outra já vem outra. Tem hora que são tantas oposições que eu disse: meu Deus, o que é isso, Jesus? Eu só posso ter atirado pedra na cruz. Não se preocupe, mas é só para quem crê. Para quem não crê fica de boca fechada, de olho grilado. Não se preocupe, porque a tua luta não é para a tua vergonha, é para a tua promoção. Glória a Deus! Sacode esse irmão aí que está do seu lado, só para assanhar o cabelo dele, o cabelo dela, a chapinha que foi feita, mas dá uma sacudida e diga: a tua luta não é para a tua derrota, mas para a tua promoção. Glória a Deus! Glória a Deus! Olhe para o irmão que está do seu lado e diga: eu não sei você. Eu não sei você. Se você ficar falando assim, ó, eu não sei você. Se eu tivesse do teu lado, eu juro por Deus, porque eu faço isso, e quem me conhece, e o meu Deus que me conhece mais, ele sabe que eu faço e fiz.
Uma vez uma pessoa estava do meu lado, e o pastor Carlos Salles, pedindo que as pessoas fossem usadas por Deus para falar para a pessoa que estava do lado. E eu me sentei do lado de um defunto e não sabia. 1998. E o defunto falava. Eu acho que ele falava porque tinha alguém vivo, como Eliseu, quando foi sepultado, fez com que o morto se levantasse. E ele olhava para mim, mas ele dizia, sabe, quase que eu me levantei. Depois ele foi me perguntar, amigo, por que você se levantou? Por que você não ficou ali do meu lado? Eu disse, Deus me livre para me matar? Ele disse, como assim? Aí eu fui e falei para ele uma regra que eu guardo dentro de mim. O que sai de você e como sai de você é como você está por dentro. Foi daí que eu aprendi essa regra que o Espírito Santo me deu naquele tempo. O que sai de você e como sai de você é como você está por dentro. Então, se tem alguém assim, não se preocupe, nesses 2 domingos Deus vai tirar, arrancar. Ele não vai pedir licença, Ele vai arrancar isso de dentro de você. Então olhe para o seu irmão que está do seu lado e diga para ele, não se preocupe. Essa luta não é para a tua derrota, é para a tua promoção. Glória a Deus! Glória a Deus! Para nós terminarmos, a Bíblia diz que todos nós precisamos sermos primeiramente exigidos. Escute isso. Primeiro Jeremias teve que ser exigido para depois ser aprovado. Davi precisou ser exigido, Abraão precisou ser exigido, Isaac precisou ser exigido, Jesus de Nazaré, coisa linda, precisou ser exigido. Na vida, no campo da vida, na trajetória da vida, primeiro nós somos exigidos. Sim, infelizmente, mas é a verdade. Todos nós precisamos sermos primeiramente exigidos, para só assim ser extraído de nós o nosso melhor. Tanto eu como a Tiziana, mas principalmente ela, que está com sangue novo, né? Ela exige muito do Davi, exige muito do Samuel. Quando ela chega lá em casa de manhã, ela diz assim, já ajeitaram as camas? Ei, vocês já arrumaram isso? Vocês já fizeram aquilo? Vocês já fizeram aquilo? E de princípio isso pode causar uma revolta, sabe? Isso pode fazer a pessoa ficar... Porque na verdade nós não gostamos de sermos exigidos. Nós gostamos do comodismo. Nós gostamos de nos acomodar, de cruzarmos os braços, sabe? É disso que infelizmente a nossa carne gosta. De repente você tem lá alguém que está exigindo de você, para extrair de você o melhor. De repente você é aquela pessoa que você está, sabe, já cansado, esbaforado, e você está dizendo, olha, ninguém merece isso, e talvez você ainda não entendeu. Na vida, primeiramente, nós somos exigidos para que seja extraído de nós o melhor. Eu chego para o pastor Rafael e digo assim, pastor, faz um favor para mim, 8 horas da manhã abre a igreja, você pode passar aqui que 8h10, 8h05 a igreja está aberta. Eu estou exigindo isso dele. E de repente ele diga, nossa, mas para quê? Não tem culto, não tem membro para me atender. Não, eu não quero isto. Sim, mas eu estou tentando extrair dele o melhor. De repente você faz a mesma coisa com seu filho. Tem que estudar. Negócio de estudar. Você tem que me obedecer. Papai e mamãe. Talvez é isso. Talvez a sua esposa chegue para você e exija de você, vamos conversar, se abra comigo, converse comigo. Shurek.
Da mesma forma a esposa, Fiona. Então, de repente, pessoas que se opõem a você, e eu termino aqui, estão te fazendo um bem tão grande. E é de graça, irmã Dailma. De graça. Você não está entendendo, você tem que mudar o seu foco. Pessoas que estão exigindo de você, cobrando o que não se deve cobrar, pegando no seu pé onde não se deve pegar, não fazem absolutamente nada, mas querem que você faça, ainda assim critica quando você faz. Eu amo essas pessoas. Quando você entende o que eu estou lhe dizendo pelo Espírito Santo, elas estão te dando um curso gratuito de fazer você ficar mais forte. Você está me ouvindo? Não tenho nada contra ninguém. O governo está apertando os parafusos em relação a muitos preços. Eles estão me dando um curso prático de como administrar o que eu ganho. Então eu vou saber que o que vai me enriquecer não é o que eu compro, mas o que eu deixo de comprar. Pessoas estão exatamente te dando um curso prático, vivo cada dia no trabalho, em casa, na família e grátis. Estão querendo extrair de você o melhor. E elas não querem isso. Na verdade, a intenção delas não é esta. A intenção delas é você desistir, é lhe desequilibrar. É isso que elas esperam. Elas estão assentadas, olhando para você, esperando. Vai desistir, vai jogar a toalha. Mas só que você é sábio, você é inteligente. Você já olhou e disse, não pode uma coisa dessa. Estão me dando um curso prático de graça. E quando você se levanta, enquanto você reage, enquanto você não vai contra os tais, mas você demonstra comportamento e atitude de forma diferente, elas ficam loucas sem entender por que isso está acontecendo. É porque elas não sabem que há um Deus vivo dentro de você. Há um Deus vivo aí dentro. Com esse glória a Deus, se eu disser há um demônio, é capaz de você dizer... Porque Deus está dizendo que há um Deus vivo dentro de você. Glória a Deus. Pelo amor de Deus, levanta essa cabeça, morto. Porque lá fora o diabo está escavacando os dentes com muito crente. Lá fora o diabo está limpando os pés e transformando o crente em tapete. Lá fora o diabo está fazendo muitos crentes desistir. Lá fora aquele infeliz que eu quero que ele se ferre, está fazendo muitos crentes acreditarem que mais são dos que são por eles do que os que são por nós. E você escuta uma palavra dessa, é como se você fosse uma cadeira morta, inanimada. E Deus diz que é um Deus vivo dentro de você, e nem glória a Deus você tem força para dar. Então Deus vai desenterrar você. Deus vai te tirar de dentro dessa cova. Olha para o irmão, sacode ele, pega na mão dele, assim de longe ou perto, pega na mão, e Deus diga para ele, Deus vai te tirar de dentro dessa cova. Há um Deus vivo dentro de você. Eles não sabem que há um Deus vivo dentro de você. Eles querem que você desista, nem pensar. Eles querem que você recue, nem para o pensamento. Porque para trás, nem para pegar impulso. Todos nós precisamos sermos primeiramente exigidos, para só assim ser extraído de nós o nosso melhor. Sermos sacudidos para acordar, para despertar, a fim de abandonarmos atividades insignificantes. Tem gente que preenche o seu tempo com um besterol, com factoides ou qualquer outra coisa parecida. Tem gente que a vida é só vendo aqueles tal do TikTok. Nem se eu tenho
Mas você já viu gente assim? Dá uma olhadinha para o seu irmão se ele tem essa cara de fazer isto. Olha esse aqui, olha esse aqui. E muitas vezes nós somos levados ao extremo para podermos sermos sacudidos a fim de abandonarmos atividades insignificantes e hábitos. E hábitos. Sim, hábitos. Amizades que corrompem o bom costume. Às vezes a esposa faz greve, você sabe do que eu estou lhe dizendo, às vezes a esposa faz greve para ver se você acorda, para você entender que a sua mulher não é somente um poço. Não vou dizer o resto. Porque tem crianças aqui, mas para um bom entendedor minha palavra basta. De que não é só um veículo de satisfação própria. De que está tudo resolvido desde que nós terminemos e passemos a noite e fizemos amor. Hábitos que roubam o nosso tempo. Que roubam o nosso tempo. Sim, que roubam o nosso tempo, que roubam o nosso tempo, que roubam o nosso tempo. Eu encerro em nome de Jesus. Eu queria que você escutasse isso, por favor. Como eu gostaria de ter escrito para que a gente pudesse colocar ali. Mas eu vou falar rápido. Jeremias, pode ler, nos ensina que o que ameaça a vida não é a morte. Jeremias nos ensina que o que ameaça a vida não é a morte. Jeremias nos ensina que o que ameaça a vida não é a morte, ou a dor, que tanto nós evitamos, tanto uma quanto a outra, ou as tragédias, que fazemos de tudo para andarmos com cuidado para que ela não aconteça, que tanto lutamos para evitar. Sim, fazemos de tudo, fazemos regime, fazemos academia, procuramos evitarmos a dor, que ninguém nos machuque, que ninguém nos magoe, mas é quase inevitável. Então a maior tragédia, na verdade, Jeremias nos ensina que a maior ameaça à vida não é a morte, ou a dor, ou as tragédias que tanto lutamos para evitar, e se morrermos antes mesmo de morrermos. Eu termino aqui, e domingo a gente começa daqui. Morrermos antes de morrermos. Cadê aquele brilho, mulher? Cadê aquele brilho, homem? Cadê aquela vontade de lutar? Cadê aquele desejo de vencer? Nós lutamos tanto para não morrer. Jamais nós iremos pegar num fio cuja eletricidade tacar os pés em água para morrer. Nós temos todo o cuidado necessário para não morrermos. Mas tem pessoas que ainda não entenderam que elas morrem antes de terem morrido. Cadê aquele brilho? Cadê aquela vontade de vencer? Cadê aquela garra? Cadê aquela determinação? Sim, eu sei aonde foi que você deixou. Você deixou na mão dos que se levantaram contra você. Você deixou a cabo de outras pessoas decidirem o que você tem que sentir. Você está permitindo que outras pessoas determinem a sua vida, não em questão, em sentido de ensinamento e de aprendizado, não, mas em questão dos males que lhe fizeram. E você parece uma forrageira que fica remoendo de dia e de noite. Cadê o brilho? Cadê aquela vontade de lutar? Aquele desejo de se reerguer? Aquela vontade de se pôr de pé? Onde é que ele está? Para onde é que ele foi? Você deixou na mão de quem? Você deixou na mão de quem? Quem foi que lhe fez tanto mal que você agora vira e volta, ainda não entendeu em que todos nós lutamos para não morrer, fazemos de tudo que for necessário, mas a morte não é simplesmente a morte em si, porque é inevitável, mas morrer antes de morrer, eu acredito que é a pior morte que você pode passar.
Esse homem não desiste, esse Jeremias não desiste. Não, ele não desiste, porque só Deus pode decidir isso. Tomando a morte como uma necessidade pessoal. Tomando a morte como uma necessidade pessoal. E aí entra naquele ciclo. Meu Deus, sei nem por que eu estou vivo. Sei nem por que eu estou vivo. Que Deus tenha falado com você. Aguarde a segunda parte desse ensinamento, porque, como eu lhe disse, é só a introdução para entrarmos na pregação, para a glória de Deus. Olhe para o seu irmão que está